Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural e hoje eu estou aqui para mais um vídeo nosso guia prático para treino de força, hoje para falar sobre dieta. Mas não antes nós mencionarmos o que foi falado anteriormente, que foi sobre equipamentos, que tem alguns equipamentos que são mais úteis, que tem algumas funções específicas e outros que nem tanto. Então se tu não viu esse vídeo, depois dá uma conferida que está bem interessante e também os outros vídeos dessa playlist, beleza? E caso precise de consultoria, já tá vendo aí na tela, né? Envie e-mail para consultoriafocusestrutural@gmail.com. Eu vou ter um imenso prazer em ajudá-lo. E caso precise de programas /templates em planilhas de Excel já prontos, na descrição eu vou deixar um monte de links com diversos programas para diversas durações, para diversos objetivos. Então assim, antes da gente começar aqui o conteúdo propriamente dito, assim, como esse é um conteúdo bem denso, com muita informação, eu tive assim que condensar muita coisa, por causa que o objetivo dessa série de vídeos é justamente trazer informações mais diretas, mais práticas. Então assim, aqui não vai ter uma quantidade enorme de conteúdo, talvez eu deixe algumas coisas pelo caminho, mas assim, aqui é mais a parte assim conceitual, mais básica, que não tende a mudar. Então assim, para tu ter uma noção melhor, né, sobre a função da dieta no treinamento de força. Então assim, eu recomendo, né, sempre tu buscar um nutricionista, porque o nutricionista ele vai ver os pormenores da sua dieta, beleza? Então, partindo disso, vamos lá, né? A principal função da dieta no treinamento de força é facilitar com que o peso na barra suba, muito por causa desse segundo item que está aí na tela, que afeta diretamente na recuperação do estresse provido pelo treino. Lembra daquele ciclo que eu sempre falo aqui no canal, né, nessa playlist de estresse, recuperação e adaptação? Então, a nutrição, aliado também ao sono, afeta diretamente nesse segundo item, na recuperação, porque nós estressamos, induzimos, né, o estímulo, nos recuperamos, é onde a nutrição e o sono atuam, e nos adaptamos, que é a consolidação da recuperação. Então, assim, nós precisamos da nutrição para nos recuperarmos e estarmos prontos para a próxima sessão de estresse, de estímulo, para continuarmos a evoluir ao longo do tempo. E através da dieta nós obtemos os micronutrientes, que eu não vou falar muito aqui, né? São as vitaminas, minerais, que são importantes para o funcionamento do organismo, e os macronutrientes, que é o foco aqui principal desse vídeo. São as proteínas, são um conjunto de aminoácidos que não só do ponto de vista de reparação tecidual muscular, né? Que normalmente é o que a gente aqui no treinamento de força a gente acaba focando mais, mas assim, as proteínas são muito mais importantes, né? Porque nós basicamente somos uma proteína gigante, né? Enzimas são proteínas, hemácias, sistema imune, entre outras coisas aí, tudo à base de proteína. Então nós precisamos ingerir uma quantidade adequada de proteínas para tudo, não só para reparação tecidual. Os carboidratos, que são a principal fonte energética, né, que nós podemos obter do ponto de vista macro, né? Então, função energética é muito importante. E os carboidratos também têm um efeito protetor, da questão de proteger as proteínas que nós ingerimos serem usadas como fonte energética, que se tiver falta, elas vão ser usadas, e as gorduras, que também têm influência, né, na questão do metabolismo energético, mas também é questão de isolante térmico, é questão também da parte hormonal, né, principalmente dos hormônios sexuais, né, e os macronutrientes eles vão impactar diretamente no balanço calórico, no balanço energético, que é a quantidade de calorias que nós consumimos, ou seja, nós ingerimos através da dieta, e a quantidade de calorias que nós gastamos. Isso vai influenciar diretamente em uma dualidade que nós vivemos o tempo todo, que é a relação entre anabolismo e catabolismo. Anabolismo é construção de tecido, e o catabolismo é a destruição de um tecido ou a decomposição dele, né? E nós temos isso no corpo em todo momento. O que acontece é que nós podemos criar um ambiente que seja predominante o anabolismo ou o catabolismo, mas eles ocorrem simultaneamente, o tempo todo no nosso organismo. Então, entenderam, né? Anabolismo significa construção de tecido e catabolismo, destruição ou decomposição de tecido. Entenderam bem? Vamos testar. Qual desses dois indivíduos aí, Jay Cutler e o outro cidadão aí obeso, está em anabolismo? Muito provavelmente tu deve ter pensado no Jay Cutler, né? Mas não, os dois. Lembra que eu falei? Anabolismo é construção de tecido. O Jay Cutler aí, ele está num anabolismo muscular magnífico.
Mas o indivíduo obeso ele está no anabolismo do tecido lipídico. Magnífico. Então, só a questão assim de entender realmente o conceito, que muitas vezes a gente, quando falamos assim anabolismo, a gente automaticamente só pensa em músculo, mas não, é qualquer tecido. Quando nós aumentamos, por exemplo, a densidade mineral óssea, nós estamos anabolizando tecido ósseo, mais tecido sendo construído, mais tecido sendo colocado ali na matriz óssea. Então assim, as dietas, elas vão impactar diretamente, né, na predominância dessa questão de anabolismo e catabolismo. Elas podem ser, então, hipercalóricas, né, ou dietas de excedente calórico. Então, ela é uma dieta que vai tender a favorecer o anabolismo. Então, são ideais, né, para quando nós queremos incrementar força e massa muscular, porque exige construção de tecido, né, então precisa de nutrientes para isso. E as dietas hipocalóricas, que nós temos um déficit calórico, e nós, nesse caso, nós iremos favorecer o catabolismo. Então, são ideais para o emagrecimento. E as isocalóricas ou normocalóricas são calorias equilibradas, né? Aquela relação que eu falei, né? De caloria gasta com caloria ingerida, que são calorias de manutenção. São ideais para o período de manutenção, né? Da massa corporal. E também em alguns casos para força, quando nós queremos incrementar a força ao máximo dentro de uma mesma massa corporal. Só que isso vai chegar num limite, que a quantidade, né, de massa muscular que tem ali não é capaz mais de incrementar mais força, bateu na parede. Então nós precisaremos incrementar essa massa muscular para poder aumentar o potencial de produzir força. Então assim, uma indicação básica, assim, para questão assim de quem está buscando dar uma arrumada na dieta, primeiro é encontrar as calorias de manutenção em relação assim à massa corporal e trabalhar a partir disso, né? Porque assim, porque usar a massa corporal e também o peso na barra, isso é importante. Porque assim, nós temos diversas maneiras, né, de avaliar a composição corporal, né, como DEXA, biopedância, biópsia e etc. Mas a questão de a pesagem, né, tu pegar uma balança e o peso que tu levanta na barra, são dados mais fáceis, de menor custo, que nós podemos ter. Eles tornam, sim, interessantes. Quando nós fazemos com consistência, nós temos um dado interessante ali. Nós não precisamos depender ali de ficar fazendo a cada 3, 6 meses. Nós podemos monitorar dia após dia. Por quê? Se nós aumentamos a nossa massa corporal e o peso na barra está aumentando junto, muito provavelmente a tua massa muscular ela vai acompanhar. Porque massa muscular e força, produção de força, estão intimamente ligados. Então assim, nós podemos assim ter alguns parâmetros, né? Quantidade de proteínas de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso, carboidratos de 3 a 5 gramas por quilo de peso e gordura 0,8 gramas por quilo de peso. Então assim, tu vai pegar isso como parâmetro só para realmente tentar ter um norte. Então, como exemplo está aí, indivíduo de 100 quilos, peguei 1,8 gramas de proteína, 5 gramas de carboidrato, 0,8 gramas de gordura por quilo de peso, claro, né? E aí nesse cálculo achamos as quantidades de macronutrientes para esse indivíduo de 100 quilos. 180 gramas de proteína, 500 gramas de caloria e 80 gramas de gordura. Para cada grama de proteína e carboidrato, se obtém 4 calorias, enquanto que as gorduras nós obtemos 9 calorias aproximadamente. Então nós multiplicamos todos esses valores aí, 180, 580, pelas respectivas calorias obtidas. Então assim, fiz aí a conta, as calorias totais então desse indivíduo de 100 quilos, pegando isso como parâmetro, vai ser de 3.440 quilocalorias. Então vai ser distribuída essas calorias ao longo do dia, testar por uma semana e ver o que ocorre. A massa corporal, ela está aumentando? Se estiver aumentando, reduz ali 250, 300 calorias, mexendo mais com gordura e carboidrato, deixa a proteína quieta, mas também a massa corporal ela está descendo, sobe 250, 500 calorias para realmente achar a quantidade de calorias de manutenção e ver realmente como que esses ajustes vão impactar também na produção de força, ver como é que o peso na barra. É sempre importante ver isso. Esse período aí de lapidação, né, para achar as calorias de manutenção individualizadas, podem durar de 1 semana a 4 semanas, dependendo do caso, né? E aí, né, como está aí no slide, distribui ao longo do dia essas calorias. E uma ideia boa, né, que é
manter, né, a quantidade mais distribuída de proteína ao longo do dia e concentrar a maior quantidade de carboidrato na janela de treino. 1 a 2 refeições antes, 1 a 2 refeições depois. E principalmente para aquelas pessoas assim, tipo eu, que se coloca uma quantidade muito grande de carbo à noite, fica ligadão, e aí atrapalha a noite de sono. E o sono é um momento onde tu tem o maior ambiente anabólico possível. É o momento de recuperação, de reparação. E as gorduras no sentido oposto aos carboidratos, porque a gordura ela tende a deixar a digestão mais lenta. Então imagina, tu vai fazer uma série extremamente pesada de deadlift e agachamento e tu comeu muito carbo e muita gordura antes do treino. Teu estômago não vai ficar muito bom nessa história, seu aparelho digestivo não vai ficar muito bom. Então, só uma dica. Notas importantes. Indivíduos com metabolismo mais acelerado, aquelas pessoas que normalmente são chamadas de magras, de ruim, vão precisar de maiores incrementos de calorias, que eu tinha falado ali, né? 250, 500 calorias. Essas pessoas talvez precisam de 1000 calorias, por causa justamente do metabolismo. Normalmente essas pessoas já falam assim, eu já como tanto e eu não consigo aumentar a minha massa muscular, minha força. Muito provavelmente não está comendo tanto assim. Quase sempre, assim, quando tu vai fazer os cálculos dessa pessoa, tá comendo 3, 4 mil calorias, talvez essa pessoa precise de 6 mil calorias. É muita comida, justamente por causa desse metabolismo. Monitorar, né, quando nós fizemos os acréscimos das calorias, o peso, né, a massa corporal, se ele está sendo correspondente ao aumento do peso na barra, porque tu pode estar aumentando o peso, né, corporal, só que tu não está conseguindo bater recordes, melhorar teu desempenho no treino. Olha, muito provavelmente tu tá apenas acumulando mais gordura. Por isso que é importante nós monitorarmos a produção de força, mesmo para aquelas pessoas que estão simplesmente preocupadas com estética. É uma ferramenta importante. Se atente à questão de sódio e potássio, porque são importantes para a performance, né? Isso aqui é relativamente simples, né? Botar sal rosa ali em todas as refeições. Alguns até indicam colocar 1/4 de uma colher de chá na refeição pré-treino, consumir alimentos, né, frutas, verduras que têm uma quantidade boa de potássio, vai sempre ajudar na questão da performance. E aí também aquelas recomendações de vida saudável, né? Evitar alimentos processados, procurar alimentos mais frescos, mantenha-se sempre bem hidratado, que aqui não tem muita coisa, muita frescura. É só ver realmente a coloração da tua urina. Se tá transparente, tá ok. Se tá meio amarelada, é melhor dar uma subida na quantidade de água ingerida. E uma dica muito importante nesse último item encontre os alimentos com a melhor digestibilidade para ti. Porque na medida que tu vai precisando comer mais, isso vai se tornar cada vez mais importante. Então, vai experimentando os alimentos, vê qual que traz uma melhor digestibilidade para ti, porque principalmente quando tu precisa comer muitas calorias, isso pode ser uma mão na roda. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, falar sobre treino e emagrecimento. Como que realmente uma dieta de déficit calórico, né, que nós vamos buscar um emagrecimento, vai impactar no teu treino. Pois é. Então, pessoal, não perca o próximo vídeo aqui do nosso Guia Prático para Treino de Força. Deixa o like, se inscreva, compartilhe e, claro, seja esforço tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!